Corinthians 1, América de Cali também 1. Segundo jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nenhuma vitória, uma derrota em casa e um empate fora de casa. Podemos praticamente cravar que o Corinthians não classifica mais em primeiro do grupo, e classificar em segundo seria colocar na agenda da temporada mais 2 jogos, num calendário que já é gigantesco, né? Colocar mais 2 jogos de pré-oitavas ali, né? O mata-mata pré-oitavas. Então, assim, eu queria só entender qual é o planejamento do clube. Se a Copa Sul-Americana foi descartada e vai jogar sempre com reserva ou com time C, eu acho certo, concordo com a decisão. Ano passado ficou claro que o Corinthians não tem elenco e nem mental, né? Não tem cabeça, jogadores para jogar 3 competições. Aí você vai falar assim, mas a gente chegou em 2 semifinais. Mas chegamos em 2 semifinais e não chegamos perto de classificar em nenhuma das duas. Tanto contra o Flamengo na Copa do Brasil, quanto contra o Racing. Ali dá para falar que se o Rodrigo Garro tivesse tocado a bola, talvez teríamos classificado. Não sei, é improvável. Eu acredito que não. O Racing jogou muita bola e vem jogando até hoje, né? Não foi só contra o Corinthians, né? O Racing jogou só contra o Corinthians, não tem jogado bem já há um tempo, é um time muito bem treinado, então eu não acredito que o Corinthians classificaria nenhuma das 2 semifinais. Mesmo que contra o Flamengo também teve a expulsão do Bruno Henrique ali, não ajudou em nada, era um time covarde que entrou em campo para não perder de muito, para não tomar muitos gols, mesmo precisando ganhar em casa, entrou com um time totalmente horrível. Então, não acredito que o Corinthians teria força e nem mental para jogar 3 competições, e esse ano não vai ter de novo, não acredito nisso, não contratou ninguém que seja um diferencial, que tenha uma cabeça diferente para jogar competições internacionais. O mesmo time que não sabe jogar competições internacionais é o que está aí até hoje, é o mesmo elenco, o mesmo treinador burro. Então, eu só queria entender se a estratégia é essa. A estratégia é não jogar Sul-Americana, né? Vai jogar os jogos, mas com o time B, C, e tanto faz o resultado. Para mim, seria o certo a se fazer. Acredito que não vai ter uma coletiva do Ramon Dias externando isso, se isso for uma coisa que foi decidida entre ele e a diretoria. Acredito que eles não vão externar para a torcida, né? Porque vai vir aquele mimimi de é o título internacional, é o título que falta, ele leva para a Libertadores direto, ele joga contra o campeão da Europa League, não sei o quê. Essa baboseira toda que vai vir. Eu sou a favor de deixar de lado a Sul-Americana. A Copa do Brasil é muito mais rentável financeiramente. Também dá vaga direta para a Libertadores e dá muito mais dinheiro. E o Campeonato Brasileiro, se o Corinthians levar a sério, acredito que todo o Campeonato Brasileiro é decidido entre as 10, 15 primeiras rodadas ali. Então, é a fase de grupos da Libertadores, da Sul-Americana, começa o mata-mata da Copa do Brasil. Então, as 10 primeiras rodadas ali, até a 15ª, acredito que defina muita coisa. Então, se o Corinthians entrar para valer nessas 12, não sei quando, em qual rodada vai parar para começar o Super Mundial. Se vai ser na 10ª ou na 11ª, não lembro em qual rodada vai parar. Mas se o Corinthians chegar no Super Mundial G3, G4 ali, seria muito importante, porque depois do Super Mundial também vai começar a ficar mais acirrada a Copa do Brasil, quem classificar da Libertadores para as 8ª, 4ª ali. Então você tá entre os 4 melhores ali, quando as coisas em outras competições vão ficar mais sérias, vão precisar poupar em brasileiro, não sei o quê. Vai começar a ter que decidir entre uma competição e outra, assim, de poupar mesmo. O Corinthians pode sair beneficiado nisso no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil acho que dá para jogar e ser campeão, chegar na semi também. E jogando só 2 competições é para competir melhor em todas elas, né? Todas as 2. A Sul-Americana abre mão. Eu levaria o time sub-20 do Corinthians para fazer os próximos jogos da Sul-Americana. Você dá a rodagem para a molecada, dá experiência internacional e deixa eles preparados para jogar no ano que vem, por exemplo, ou então ajudar em algum jogo
que machuca todo mundo, que for poupar, time reserva, e os reservas são o pessoal do Sub-20 também. Então acho que daria para dar rodagem para a molecada, né? Se eu fosse treinador, eu abriria a mão da Sul-Americana já. Acho que já fizeram isso. Ou se não fizeram, eles estão de sacanagem, né? De não ganhar nenhum jogo desses dois times ridículos que a gente jogou. A América de Cali ainda é pior do que o primeiro. E é isso, eu só queria entender o planejamento do Corinthians. Eu sei que não vai ser externado se nós vamos deixar de lado a Sul-Americana para focar em Brasileiro e Copa do Brasil. Mas eu queria que fosse, até para a torcida dar uma sossegada, parar de pressionar, parar de xingar Por exemplo, a partida do Matheus Onelli é muito ruim sempre, não passa confiança. O Félix Torres e o André Ramalho. O Félix Torres voltou, né, para aquela fase ridícula dele. O gol que a gente toma é culpa dele novamente. Ele não sabe o que faz e acaba cedendo o lateral bobo. E do lateral bobo ele não volta para marcar, ele volta andando enquanto o time bate rápido e vem. O André Ramalho, ele se atira no chão, nem na frente da bola ele vai. O cara domina a bola, corta um pouquinho para a esquerda e ele já se atira no mesmo lugar que ele tá. Ele não dá aquele carrinho na direção da bola ou do chute. Ele dá um carrinho exatamente parado. Nunca vi isso na minha vida. A primeira vez que eu vi um zagueiro que não tenta dar um carrinho na direção do chute. Ele dá um carrinho parado. Então tem muitas coisas para se discutir se o Corinthians falar assim, não, a gente está levando a Sul-Americana a sério, a gente vai jogar, sabemos que classificar em primeiro é difícil, mas vamos para buscar o segundo lugar. Se esse for o discurso, é vergonhoso o que está acontecendo. Agora, se o discurso for Sul-Americana, a gente não vai jogar, a gente entende que depois de perder na estreia ficou muito difícil e a gente vai focar em Copa do Brasil e Brasileirão. Se esse for o discurso, lindo, maravilhoso. Aí pode jogar o Mateuzinho, que é ridículo, o Thales Magno, que já faz 6 meses que não joga futebol, só escorrega. Não sei se ele tá usando aqueles skate tênis BB, que você pode usar ele como tênis normal, mas também ele tem um buraco para você encaixar uma rodinha embaixo. Se você, faça um desafio aí, ó, R$100 no Pix, de quem achar um jogo que o Thales Magno foi titular, ou que ele entrou, que ele não escorregou. Eu desafio você a achar um jogo que ele não escorregou pelo menos umas 2, 3 vezes em campo, assim, ele entra escorregando, ou então ele já... Tudo que ele faz é escorregando. Tenta um drible, aí ele escorrega, então a bola vem para ele dominar, ele escorrega e a bola passa. Não me recordo de nenhum jogo que o Thales Magno não escorregou. Não significa que ele jogou mal em todos. E agora ele tá jogando mal agora. Significa que ele sempre escorrega. Então tem muitas críticas para fazer se esses jogadores eles querem ser titular. Tipo, o Thales Magno não quer ser titular? Ou ele prefere ver o Romero todo jogo entrando no lugar dele? Eu acho que o único ponto positivo que dá para tirar desse jogo é o ponto positivo que já é sempre, né, positivo, que é o André Carrillo. Quando ele entra no jogo, muda 100% do que está acontecendo. O Corinthians passa a jogar futebol. Que antes do Carrillo entrar, os jogadores não sabiam o que estava fazendo em campo, qual era o esporte que estava sendo praticado ali naquela noite. E quando ele entra, ele fala, gente, isso aqui é futebol, ó. E futebol joga assim, ó. Dá um tapa ali, movimenta, vem, mata no peito, toca, dá um passe de 3 dedos, vira o jogo, chuta pro gol, cabeceia. Ele ensina e fala, gente, ó, a gente tá jogando futebol aqui, todo mundo tá comigo? É futebol? E aí, beleza, o time começa a jogar futebol. O passe que ele dá pro Mateuzinho ali é absurdo, uma virada de jogo, ele cata de primeira e dá o passe. O segundo ponto positivo, assim, mas sendo muito positivo e muito otimista, tá? Mas é porque eu quero acreditar, coisa minha mesmo, tá? Não sei se todo mundo concorda, mas é coisa minha, eu quero acreditar, eu quero. Que o Hector tá evoluindo. Ele fez um gol. Ele teve a oportunidade de fazer um gol nesse jogo agora contra o América de Cali. Uma cabeçada ali que foi um pecado também não entrar. Se eu não me engano, passe do Carrillo também. Posso estar muito apaixonado pelo Carrillo e estar inventando isso aqui, mas... Se eu não me engano, foi passe do Carrillo, porque o Mateuzinho não acerta cruzamento, né? E eu lembro que a bola veio daqui, da direita, e ele deu um peixinho. E o goleiro fez uma defesa incrível, desgraçado. Ia ser o segundo gol do Hector Fernandes, sei lá.
Então, e ele deu aquela ajeitada pro gol do Mateuzinho, né? Uma assistência. Então Wendel, Gaviões, prefiro acreditar que ele está em uma evolução e talvez ele precise de mais minutos do que o Romero, tá? Vou falar baixinho aqui. Héctor Hernandes merece mais minutos em campo do que o Romero, tá? Porque o Romero só atrapalha. Ele não faz um pivô, não domina, não marca mais. Não tem nada positivo quando o Romero tá em campo. E o Héctor Hernandes eu gostaria de ver mais. Gostaria de ver ele errando mais também, já que o Romero só erra e fica em campo 90 minutos. Gostaria de ver o Héctor Hernandes errando e ficando em campo mais minutos também. Óbvio que foi no desespero, né, que a gente estava perdendo, mas gostei de ver Yuri e Héctor juntos. O Yuri, óbvio, é o cara que ataca o espaço, faz o facão, então pode ter muito disso com o meio campo, com o Breno Bidão, né, já que o Rodrigo Garro não vai jogar por enquanto, ou o próprio Coronado, de como tem dois caras de referência, um mais paradão, que é o Héctor, e o outro que movimenta, de, achar o Yuri no facão e o Yuri na movimentação cruzar e o Héctor fazer o gol, tá ligado? Sei lá. Acho que daria pra testar mais isso. Pode ser na Sul-Americana, se é um campeonato que é descartável, pode ser pra testar. Mas o treinador não tem esquema tático, né? Ele faz as coisas no desespero, ele coloca 4 atacantes. Todo jogo que ele tá no desespero, ele coloca 4 atacantes. Mas os 4 atacantes ninguém sabe o que faz. Quem vai jogar aberto, quem vai jogar pelo meio, quem vai jogar centralizado. Qual dos 4 que vai vir ajudar a buscar a bola no meio de campo, fazer um pivô, ajudar o Bidon a jogar, ajudar o Coronado a jogar. Não tem nada definido, né? Então, continuo com a minha tese que o Ramon Dias precisa sair. Mas é isso. Se tiver uma coisa definida ali, Sul-Americana de fato está descartada, vamos focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Acredito que dá para ir legal com esse elenco. Mas precisa contratar urgentemente um zagueiro, um lateral direito. O esquerdo seria bom ter mais um bom, tá? E aí vendeu o Hugo, vendeu o Palacios, vendeu o Bidu. O Bidu tá quase para renovar, mas eu não renovaria. Contrataria um lateral esquerdo bom. Se não tiver ninguém, renovaria com o Bidu, óbvio. Angileri e Bidu são as 2 melhores opções. Os outros 2 podem jogar no lixo. Agora, lateral direito, a gente não tem ninguém. Léo Maná e Mateuzinho são 2 mortos. Tem que contratar um lateral direito e um zagueiro bom para fazer sombra para todos os outros, que todos os outros são ruins, né? Então, precisa ter só um bom e o outro para tentar ali ajudar ele. E aí, foda-se qual que vai tentar ajudar ele ou qual que vai atrapalhar, não sei. Mas precisa vir um zagueiro bom e um 9. Eu quero dar mais minutos pro Héctor, lá ele. E também quero que tenha alguém que seja um cara que faça gol mesmo, que chegue fazendo gol ali e dá um susto no Yuri Alberto, por mais que eu acho que o Yuri Alberto é a titular absoluta ali. Mas precisa de alguém que, tipo assim, não tá dando, o Yuri não tá conseguindo fazer gol hoje, tá mal. Se for para jogar com 2 atacantes ou tirar o Yuri, que tenha um outro cara que tenha ou a mesma característica de atacar o espaço ali, um 9 mais de velocidade, ou que seja aquele 9-9 mesmo, que vai brigar com 2 zagueiros, fazer pivô, esperar o time vir e que tenha uma boa cabeçada, que saiba fazer gol de cabeça, que incomode os zagueiros, tá ligado? Precisa de um cara assim também. E acho que é isso, tem bastante volantes bons para destruir, para criar tem pouco, só tem o Carrillo e o Bidon. O Coronado precisa jogar mais. Se o Coronado não for jogar, a gente precisa de um meio de criação também, contratar. Não sabemos como o Garro vai voltar dessa mini tour de recuperação na Europa, né, na Espanha. E é isso. Se o planejamento for abandonar a Copa Sul-Americana, eu concordo. Foi um jogo bom para testar, para dar minutos para quem precisa de minutos. Se o planejamento for jogar as 3 competições, aí tem que demitir o Ramon Dias e muitos jogadores lá não podem mais vestir a camisa do Corinthians, tá? É isso, tamo junto, sabadão é contra os porcos de novo. Estamos morando na mente dos palmeirenses, é muito bom de ver a agonia deles, desde o Paulistão falando da gente, de como a gente comemorou. E sábado agora eles vão dar a vida deles. E acredito muito que a gente vai ganhar de novo. Ramon Dias está invicto aí contra o Abel. E
O Arena Barueri é a nossa casa também, né? A gente tem 3 casas. Neoquímica, Aliança e Barueri. Quem manda lá nesses 3 lugares é o Corinthians. Então é isso. Copa do Brasil. Pegamos o Novo Horizontino. Não é um time ruim, mas é um time de São Paulo. E o Corinthians, quando viaja para fora de São Paulo ou fora do país, para de jogar futebol. Então eu fiquei feliz, já que estaremos os 2 jogos aqui em São Paulo, na capital paulista. Acho que, mesmo que no interior ali, né? Estaremos aqui no estado de São Paulo. E acho que isso é bom, né? O time não consegue jogar quando ele ouve um portunhol ou quando ele ouve sotaque de fora do Brasil, não joga bem fora de casa. Então, gostei bastante de pegar o Novo Horizontino. Acho que dá para... O segundo jogo vai ser em casa. Então é isso. Primeira fase da Copa do Brasil, um jogo bom. Não sai do estado, não tem viagem longa. Ajuda no brasileiro. Então acho que tá tudo caminhando pra gente fazer isso. Vamos focar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Esquece a Sul-Americana, deixa pros caras aí. E vamos buscar mais um título esse ano e Libertadores direta. Ou sendo campeão da Copa do Brasil, ou sendo campeão brasileiro, ou ficando entre os 4 primeiros ali, tá? Tamo junto e vai Corinthians!